Olá, amigos da Frota News. Estamos em mais um episódio do FrotaCast. E, como todo mundo deve já ter lido no site, se não leu, vai ficar sabendo agora, né, foi realizado na FENATRAN a segunda edição do Trucks of the Year Latinoamérica, edição 2025, que é realizada, obviamente, alguns meses antes da chegada do ano. Eu sou coordenador do prêmio, porém, o prêmio é um prêmio de sociedade civil sem fins lucrativos de jornalistas. Não tem nada a ver com Frota News, mas eu estou aqui com o ganhador do prêmio, com o executivo responsável por comunicação e marketing da Scania Brasil, Márcio Fulan. Seja bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouco o que significa isso. Meus colegas, inclusive, depois eu mando para meus colegas da América Latina, né, esse vídeo, porque eu também, eles pediram para dar entrevista para eles também. Falar de coisa boa, né? Falar de coisa boa. Falar de coisa boa. Porque, assim, é uma competição difícil. Por quê? Primeiro, ela não tem fins lucrativos e não está ligada a nenhuma editora. Não é do Frota News, não é de nenhum das revistas dos jurados. É da união dos jornalistas, que são jornalistas veteranos do setor. E como é na Europa, né? Na verdade, a gente é uma extensão do Internet Trucks of the Year, que acontece na Europa desde 1976. Aliás, foi criado em 76, a primeira versão foi em 77, pelo jornalista britânico. A história você vai ler no site Frota News ou de qualquer um dos jurados que fazem parte, que são os países Uruguai, Paraguai, Chile, Argentina, Peru, Colômbia e México. E para a próxima versão, vamos ver se a gente consegue incluir novos países, porque o jornalista que faz parte do jurado, ele tem que ter uma dedicação profissional e uma experiência no setor de transporte com caminhões, né? Mas, o que significa um prêmio tão diferente do que a maioria que a gente vê? Significa muita coisa, significa reconhecimento, significa sensação de dever cumprido. E a gente já ganhou o prêmio 5 vezes na Europa, né, Vilela? Então, 5 vezes. A Scania é super tradicional ganhando esse prêmio na Europa. E na América Latina, 2 edições do prêmio e a Scania as 2 vezes como grande campeã. Exatamente. Então, a gente entende como um grande reconhecimento, claro, do nosso trabalho, de todo o esforço, de todo o propósito que nós desenvolvemos anos atrás de liderar a mudança para um sistema de transporte mais sustentável, e cujo pioneirismo agora traz para a gente uma série de resultados aqui e agora, né? E o fato de vocês terem os concorrentes que você tem, claro, torna a vitória mais saborosa. Só coloca a régua lá em cima, né? Exatamente, você não está competindo, né? Vamos respeitar os concorrentes também, né? E vocês ganharam 2 vezes, né? Esse é outro motivo. A gente está no mercado cuja tecnologia se desenvolve a todo tempo, os competidores são super competentes e a régua está lá em cima. A régua já foi colocada lá em cima. Então isso faz com que a gente fique mais orgulhoso ainda. E o reconhecimento desse grupo de jornalistas tem muito também de como vai essa estratégia para fora, né? Começa dentro da Scania, passa por uma rede de concessionárias, passa pela parceria com os nossos clientes e toda essa cadeia que a gente vai gerando de parceiros de negócios, principais stakeholders dentro dessa cadeia, faz com que essa imagem da Scania, a percepção e, acima de tudo, o resultado que a gente entrega para o transporte tenha sido reconhecido por esse grupo de jurados. E eu lembro, na primeira edição, eu estava em uma outra editora, né, em outra revista, que prova que o prêmio não tem ligação com a editora, que eu mudei, claro, né, de editora, e eu continuo sendo representante, porque a minha pessoa física como jornalista, né, a minha história, é que me faz coordenador e te faz do jurado ser jurado. Ele pode até mudar de veículo, tá? Ele continua no mercado, óbvio. Se ele mudar e abrir uma padaria, aí já ele não vai estar tão Não, eu acho que essa independência, essa isenção é que faz o Truck of the Year ser respeitado como é há mais de 50 anos. Quase 50 anos. E eu lembro que em 2019, o impacto também nos países da América Latina, que eu lembro em 2019, até a Scania Chile pediu para a gente fazer uma réplica do troféu e fez um evento lá. Você tem um impacto na região latino-americana? Não, claro que tem. Você imagine que a Scania está no Brasil há 67 anos, né? Nós construímos uma marca aqui
nós temos uma capilaridade enorme com a nossa rede, com clientes, relacionamento com vocês, do setor do jornalismo. Agora, imagina os outros países em que a Scania esteja há menos tempo que a gente, cujo mercado é um mercado aberto, tem mais de 10, 12, 15 marcas competindo dentro do setor de transportes. Então, quando chega um prêmio reconhecido como meritocracia e reconhece isso para uma linha específica de produto nossa, é óbvio que eles vão usar, porque é um fator de diferenciação e é um endosso para o cliente daquele mercado entender que, entre tantas marcas concorrentes, entre tantas marcas que eu, cliente, conheço e algumas eu também não conheço, tem uma que já tem um histórico, como a Scania, e que agora é coroada com um prêmio que endossa tudo isso, né? Todo esse trabalho que é feito nos bastidores. E eu não sei se nos outros países é como no Brasil, mas você sabe que a gente sofre uma coisa aqui no Brasil, porque scanista e volverista, né, parece time de futebol, tipo, né, São Paulo e Corinthians, Cruzeiro e Atlético, são fãs, né? São muito fãs das marcas. Exatamente. Então, assim, a gente ainda vai ter que, às vezes, sofrer uns reis dos volveristas, né? Mas faz parte, né? Mas eu acho que isso é tão legal que aconteça. Eu acho que a gente tem que ter concorrência, a gente tem que ter abertura. Todo mundo tem que falar o que pensa dentro do que se é correto, se isso não for prejudicar ninguém, se isso não for causar nenhum tipo de impacto social. E essa competição que existe entre os escaneiros e os fãs de outras marcas é muito curioso. Agora, porque a gente... Duas marcas suecas aqui. Eu acho que tem um pouco tem um pouco da cultura do próprio país, que, claro, quando vem para um outro mercado, essa cultura está implementada. Mas eu pincelaria uma questão principal, é relacionamento. A Scania tem um jeito muito simples de fazer negócio, muito simples a gente considera muito simples de tratar as pessoas, de conversar. E a Scania ajudou o desenvolvimento desse país, né? Então você imagina que há 67 anos atrás, a gente ajudou a construir a capital do nosso país. O Jacaré, os então motoristas naquela época eram motoristas empregados que foram se desenvolvendo, compraram seu primeiro caminhãozinho, segundo caminhãozinho. A Scania apoiou muito esses primeiros empresários, esses primeiros empreendedores do transporte. E hoje, o neto ou bisneto desses empreendedores da década de 50 tem um outro modelo de negócio, um outro modelo de compra de caminhões, mas a conexão com a marca é tão forte que ele sempre vai estar com a gente, sempre vai consultar a gente. Isso foi espalhando para o mercado, né? Então, acho que isso é muito legal. Essa brincadeira, essa competição que tem, a gente acompanha demais isso, né? E a gente comenta que nós temos um grupo de milhares de defensores, né? A gente às vezes não precisa nem interferir quando acontece alguma discussão sobre a marca, porque o assunto começa e encerra ali mesmo. De tanta gente que tem conversando. Tá com a Scania ganhar 2 prêmios, vai ficar questionando até as regras do jogo. Claro. Né? Não, mas acho que isso é super legal. E a gente é transparente. Claro, porque quanto mais falarem sobre isso, mais oportunidade a gente tem de esclarecer. Se alguém tiver dúvida, ou se alguém tiver ainda alguma questão, né? E a gente, como marca, a gente aproveita também, Vilela. A gente, na primeira edição, os veículos que saíram, a gente coloca o logo do prêmio ali para você ver o nível de importância que a gente dá para esse reconhecimento. Na verdade, assim, como o prêmio já vem de uma credibilidade muito grande da Europa, nenhuma marca questiona, né? Em 2000, eu posso falar isso claramente, que não é. Em 2019, o presidente da DAF Caminhões recebeu uma ligação do presidente da matriz questionando por que ele não estava concorrendo. Porque tem uma regra muito clara no regulamento, que a atualização, o caminhão tem que ter tido uma melhoria em tecnologia, em tem um critério, né, para poder fazer parte do... Um critério muito claro e objetivo. Se o caminhão não teve atualização em 2018, nos últimos 12 meses, ele não pode concorrer. Ele só concorre a caminhões que tiveram atualizações em tecnologia
conforto, eficiência energética, segurança. E agora, todos os caminhões tiveram, nos últimos 12 anos, assim, os principais. E aí todo mundo concorreu. Aí todo mundo concorreu. Foi uma disputa e cada jornalista dá seu voto. Olha o tamanho dessa vitória, né? Olha o tamanho da vitória da Scania e da responsabilidade, né? Que todos tiveram atualização, mas a da Scania, eu arrisco dizer que tem alguns diferenciais da Scania que realmente chamam atenção. A questão da opção do motor a gás, a gente está falando muito de descarbonização, e eu acho que a questão, se a gente for falar de segurança, a Volvo tem uma fama, mas vocês têm um airbag lateral. Não falando mal do Scania, não, eu nunca briga com fãs da Volvo, não, aliás, não falando mal de Volvo. A Scania tem um diferencial, porque hoje a tecnologia de ADAS, etc., né, de piloto automático, você consegue... todo mundo tem. Mas o airbag lateral é exclusividade. E a gente, por exemplo, nesse momento de levar tecnologia e segurança para o nosso motorista, você compõe, é tecnologia, mas acima de tudo é também desenvolvimento, educação, né? Você tem que levar como é que o motorista pode tirar o melhor ali daquele equipamento para poder aproveitar o ADAS, para poder saber que tem que ter uma direção segura, que ele tem um airbag lateral, para saber que ele tem, por exemplo, como um aplicativo ProDriver, dicas de condução para melhorar cada vez mais, ou performance em economia de combustível, ou reduzir níveis de manutenção, mas enfim. Ô Vilari, foi interessante que você falou dos jornalistas, né, o que eles consideram nesse voto, e quem foram os jornalistas? É o seguinte, tem um critério, eu sigo o mesmo critério da Europa, né, lá é o seguinte, um jornalista, primeiro, ele tem que ter foco em caminhões. Eu não posso ser um jornalista de automóveis que cubro caminhão de vez em quando. Não pode. Tudo bem que aqui no Brasil você ficaria muito restrito a São Paulo em algumas publicações, mas a gente segue esse critério ao máximo. Todos os jurados, o foco é caminhão. Por quê? Primeiro, assim, além de ser caminhão, eles estão há anos cobrindo o setor. Tem que estar muito bem informado, ele comparece a todos os lançamentos, ele estuda o tema, ele compara, ele recebe informação de todos os concorrentes. Ele não é, por exemplo, uma pessoa que cobre automóvel. Mas aí ele é convidado pela Scania, mas não é convidado pela Volvo. Ou seja, ele está sobre a Scania, está sobre é bem verticalizado, né? Então o critério é este. Então, assim, por isso que a gente, por exemplo, né, no Brasil, a gente tem mais jornalistas, porque a gente tem, né, a Andréia, que cobre o Estradão, talvez eu vou arriscar lembrar o nome todo, o Décio, que eu formei, apesar dele cobrir os bastidores, é uma pessoa altamente formada na indústria do transporte. Eu faço parte da coordenação, trabalho há mais de quase 30 anos só com transporte. Além de ser professor também da FABET sobre o tema de gestão e segurança do transporte. A Aline, Transporte Moderno, que também eu formei na Motopress, na época da Transporte Mundial. A Daniela Jopato, Caeteiro João Geraldo, José Augusto, o Ivo Matos, o Léo Doca, né, que é o Leonardo Andrade, o Sérgio Cascaliano, do Planeta Caminhão. Ou seja, é a turma que entende mesmo. Toda, do segmento. É muito novo para citar agora, mas e tem, por exemplo, quando eu peguei, por exemplo, no Uruguai, peguei o melhor, tem mais conhecimento. E assim todos os países, né? Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México. Porque, por exemplo, se eu quero aumentar para 30 jurados no ano que vem, porém, eu tenho que manter esse critério. Isso dá credibilidade. Legal. Entendeu? Você acredita no voto porque você sabe que aquela pessoa ela não é desinformada, que ela conhece, que ela tem experiência, ela quando a gente fala de qualquer tecnologia, ela sabe. Então você pretende mesmo ser o Truck of the Year, né? Cada ano. Truck of the Year, ele é anual. Legal. No ano que não tem Fenatran, a gente faz a cerimônia em outro local, né? A gente tem a parceria aqui, no caso do Hotel Puma, que já ofereceu. Legal. Né? É nosso patrocinador. Mas também pode ser em outro local. E Fenatran, a gente tem que aproveitar. Fenatran, né?
Lógico, é um momento, né, de celebrar o transporte no país. Como é na Alemanha. Na Alemanha é assim, dia que tem IA Transportation na IA, dia que não tem, é em outro local. E esse prêmio, Márcio, só para concluir, ele já acontece na China. Na China eles dão, assim, é uma importância tão grande que quem participa da cerimônia é o ministro da indústria de comércio. Tem na Austrália. Eu já fui na Rússia, na versão da Rússia. Na Rússia eles fazem um jantar, festa e tal. Assim. Não, agora eu acho que agora fica bem difícil. Mas logo as coisas melhoram. Tem na Índia e tem que eu tô lembrando aqui, são esses países. E aqui, no Brasil, representando a América Latina. E é legal que seja América Latina, né? Pra gente poder reconhecer como região, né? Isso é super importante. É um mercado. As marcas estão atuando nessa região como um todo, né? Então, acho que é uma coisa... E sabe o que eu acho mais legal? Assim que eu conversei com meus colegas latino-americanos, tá aumentando a união deles com a gente. Aumentou. Porque o prêmio, ele não é só o prêmio. Eu, por exemplo, eu vou escrever matéria sobre o Fenatran, meus 34 colegas de 34 países sobre a Fenatran. A matéria que eu escrevi sobre Você criou uma rede, né, de colaboração. De colaboração, jornalismo colaborativo. A gente troca conteúdo, eles testam o caminhão lá, eu publico aqui, eles cobrem IATA. Que legal. Eu publico, tudo que eles publicam lá, se eu acho que é relevante no Brasil, eu publico. Tudo que eu escrevo aqui, que eles acham que é interessante no país deles. E o Brasil exporta para vários países, né? Claro. Né? A Charlie, que é diretora editorial da Fox on Transport, lá da África do Sul, ela publicou uma matéria minha da Latibus, uma matéria linda. Legal. Então é isso, muito obrigado. Muito bom, eu que agradeço pela presença, parabéns pela organização do prêmio, isso é super importante para o nosso mercado. Prêmios isentos, que não tem a conexão com nenhum outro tipo de interesse. Não tem nada a ver com o formato. Eu já visto o formato e quem organiza, né? A associação que organiza. Então, parabéns e que a gente siga lá no topo. No finalzinho, a gente tem assim, o Frota News, ele também fabrica, junto com um parceiro, uma marca de boneco que se chama Cap Muscle, que é a mesma qualidade que o caminhão Scania. Olha só, tá de brinde. Muito obrigado. Aí, ó. Muito obrigado. Obrigado pelo presente. Muito obrigado. Valeu.